Obrigada a todos, né, que estão aqui, todos que também estão trabalhando muito até para que esse evangelho virtual aconteça. Hoje está semipresencial, com algumas pessoas aqui, também da equipe, uma convidada também muito especial. E a gente agradece muito, né, essa oportunidade de trazer o evangelho, de estudar o evangelho segundo o Espiritismo, gente, porque vocês já devem ter ouvido isso toda reunião que faz o estudo que faz a leitura comentada do Evangelho, mas não tem como a gente não dizer. Cada vez que a gente volta nesse livro, a gente tem uma visão diferente daquele tema. Quem faz o Evangelho no lar é tão legal, se puder começar, sempre coloca a data, né, gente? Quando vai fazer a leitura, coloca sempre a data. Aí você volta depois, vai ver que naquela data daquele ano, você viu esse mesmo tema. É muito interessante a gente ver a visão que a gente tem desse mesmo tema, né? Está sempre atual, né? Jesus é sempre atual, o Espiritismo também é o Consolador prometido, e nós, graças a Deus, temos essa bênção nas nossas vidas. Então, nós estamos, como disse aqui a Olímpia, no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós vamos refletir, né, ler e comentar no item 3. Então, vamos lá. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas desse mundo. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em vários outros. O ensino do Cristo fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases, todas, em todas as suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita,
São tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Só um minuto. Perdão. Bom, gente, então, Allan Kardec, né, tem aquela didática maravilhosa, né? Primeiro, ele começa aqui falando da época de Moisés, né? Começa falando daquela época ali de Moisés. Então, Moisés, naquela época, encontrou um povo que muito primário, primitivo mesmo, né? Que não tinha uma compreensão espiritual ainda, até cognitiva também, né? Para vislumbrar uma vida futura, que não fosse uma vida aqui na Terra, material, né? Uma vida na Terra. Então, eles viam as bonanças, as vitórias, né? As vitórias, as bonanças, como um prêmio de Deus, né? Aqueles que seguiam as leis, os mandamentos, as tábuas da lei, né? E os problemas, os desastres naturais, como estão dizendo, as calamidades públicas, como uma punição de Deus, como uma punição, como um castigo de Deus, tá? E o seguimento às leis divinas, a essas leis de Deus, o que iria ocasionar aquele povo que eles acreditavam? Né? Recompensas materiais. Né? E era o que essas recompensas? Num ambiente bem hostil, vitória sobre os inimigos, como está dizendo aqui no texto, supremacia da nação, uma fertilidade, a terra fértil, né? Fertilidade também do casal, muitos filhos, né? Filhos saudáveis, filhos homens, tudo isso era visto como uma premiação, né? Aqueles que seguiam as leis de Deus. Então, Moisés, naquela época, não tinha condições de falar sobre uma vida espiritual para aquele povo, gente, que muitas vezes lutava até para sobreviver, porque era um ambiente hostil mesmo, ambiente, um clima hostil, né? De tempo mesmo, de chuva, ou de sol, ou de deserto. A pessoa rezava para o filho permanecer vivo, porque se fosse não vingasse, né? Era até considerado como uma maldição de Deus. Enfim, era aquele povo que conhecia muito a lei do mais forte. Então, eles tinham que cuidar de permanecer vivos, de ficar vivos aqui na Terra, né? Vivos nós sempre ficamos, mas ficar encarnados, né? E seguir aquelas leis, seguir as leis de Deus, né? Então, a vida terrena naquela época era um fim, não era uma finalidade, não era um meio de evoluirmos, né? Era a finalidade que eles entendiam. Até mesmo a questão da punição, desse Deus punitivo, era uma forma deles se acalmarem, de manter aquele povo um pouco mais pacificado, através do quê? Do medo, através do quê? De não fazer o mal. Né? Tanto que os 10 mandamentos é não, 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 só honrar pai e mãe, que não começa com não. Né? Então, era aquela regra, não pode fazer isso, bem aquilo, pão, pão, queijo, queijo mesmo. Então, a gente fala tanto dessa época, né, de Moisés, eu quero acreditar muito que eu não vivi naquela época, porque senão realmente está sendo muito lenta, né? A passos de tartaruga, então. Espero que eu seja um pouco mais nova, um espírito um pouco mais novo, porque desde aquela época, tentando acertar, está difícil aqui. Mas vamos que vamos, né? Então, a gente fala muito daquele povo, que era um povo muito primitivo, que era um povo que, como está escrito aqui no texto, né, seguia as leis de Deus, buscando uma recompensa nos bens aqui da terra. E cabe a nós, não tem como a gente não caber a nós essa reflexão, né? Será que a gente espera esse tipo de recompensa de Deus também?
a gente tem que lembrar, gente, que por mais justo que um pedido possa nos parecer, muitos pedidos realmente são justos. Né? A gente quer ficar bom de uma doença que a gente está sentindo, de uma dor que a gente está sentindo, a gente quer um emprego, a gente quer trabalhar, a gente quer poder botar comida na nossa mesa, são pedidos justos. Mas por mais justo que esse pedido possa parecer, gente, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe aquilo que é melhor para nós, né? E o que a gente também, né, faz da vida aqui na Terra? Será que a gente está vendo a nossa vida aqui na Terra como um fim, como a finalidade, os bens terrenos como a finalidade nossa aqui na Terra? Ou como um meio, né, um meio de evoluir, né, de cumprir as tarefas que Deus nos confiou, por mais difíceis que essas tarefas possam ser, né? Isso é uma reflexão que a gente tem que ter também. Não é porque, de repente, essa época de Moisés para nós parece tão distante que a gente não pode trazê-la para os dias de hoje, né? Depois, como aqui mesmo no texto está dizendo, ele diz, mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. E não tem como a gente não lembrar das bem-aventuranças. Né? Como a gente não se transportar àquela época e ver, né, visualizar, vislumbrar Jesus no monte, consolando tantos com as bem-aventuranças. Né? Quando ele diz aqui, meu reino não é deste mundo, a gente até pede desculpas e volta aqui no texto, só para contextualizar, ele diz aqui no texto, né? Está até na Bíblia, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhes, és reis do judeu? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Gente, ele estava ali, Jesus, diante de um representante do Império Romano naquela época, que tinha, tudo bem que mais para ele veio lavar as mãos, né? Pilatos lavou as mãos, todo mundo, né, conhece essa passagem. Ele estava diante de um representante do Império Romano que tinha esse poder de absolvê-lo. Ele sabia o que podia acontecer ali. Ele estava prestes a ser condenado à cruz. Olha que momento grave. E todos ali que estavam, não como ele disse, não estavam lutando para que aquilo não acontecesse. O abandonaram. Foram os judeus. Não, foi circunstancial. Era quem estava ali naquela época. Foram os judeus porque eles estavam ali naquela época. Poderia ser, sei lá, os babilônios. Quem estivesse ali, a atitude seria a mesma. Né? Que momento grave. Jesus teve a firmeza. O meu reino não é deste mundo. Então, Jesus sempre dizia que veio, sempre estava dizendo a que veio. Né? Primeiro ele falou, eu não vim destruir as leis, eu vim dar seguimento a elas, vim cumprir as leis. Né? As leis mosaicas, as leis, os 10 mandamentos, sim, porque também, gente, é uma síntese básica, né, de toda a conduta moral que a gente deve ter. Né? Porque também os romanos cultuavam muito prazer, eram aquelas leis que chamam hedonista, né? Culturando muito prazer, né? Cultuando o prazer mesmo, né? E tinham vários deuses, né? Todos eles ligados à matéria. Então, Jesus disse, eu não vim destruir as leis de Moisés, eu vim também para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele também diz isso. Então, ele diz, olha, eu não vim destruir as leis, eu vim para vocês que são um povo que já acreditam num Deus único, que já sabem que existe um Deus que é imaterial, que é um Deus que é espiritual, mas o meu reino ainda não é deste mundo. O meu reino não é nesse mundo. O meu reino não é aqui ainda. Né? E todo mundo sabe como é que é o reino de Jesus. Né? É um reino de justiça, de amor, de caridade, de tolerância, compaixão.
né, de bem, humildade, do bem comum, do bem de todos, e não apenas do nosso bem, do bem dos nossos amores, né? Então, Jesus foi muito preciso, muito feliz, como diziam hoje, ao proclamar que o meu reino não é deste mundo. E naquela época, gente, ninguém tem... Todo mundo achava, quando falava, veio o rei e vai nos libertar, qual era a ideia? Era um reino mesmo, um reino físico, né? Um reino material ali. A gente não pode deixar de lembrar também, desculpa trazer essa história novamente, do mancebo rico, quando Jesus o chama para segui-lo, e ele diz, não, eu vou te seguir sim, mas espera um pouco, porque amanhã tem uma corrida, ou mais tarde vai ter uma corrida aqui de bigas, e eu quero ganhar essa corrida, porque eu quero mostrar que nós somos superiores. Né? Olha a ideia que ainda se tinha. Né? E ainda temos também, né, gente? Né? E quando vem a mãe, a gente lembra, né, é até pitoresco esse texto do livro do Boa Nova, né, de Humberto de Campos, é até bem pitoresco quando vem a mãe de João e Tiago, que são dois discípulos de Jesus, ela vai lá toda faceira, olha, Jesus, eu quero te pedir uma coisa, o Senhor vai construir esse reino, então eu queria muito te aconselhar que colocasse os meus 2 filhos aí com o Senhor, mas um senta à sua direita e o outro senta à sua esquerda, nesse reino que o Senhor vai governar, eles estão preparados para isso. Aí Jesus lá, a gente fica imaginando, né? Aquela assim, deve ter olhado, aqueles olhos, sim, senhora, mas será que eles estão dispostos a beber do meu cálice? Aí ela, deu vazar e foi lá falar com o marido e que não entendeu nada que Jesus falou. Então, qual é o cálice de que ele se refere? É a renúncia. É a renúncia, gente. Né? É o sacrifício. Né? É o sacrifício, é a renúncia. Dentro da época que a gente se encontra. Claro, naquela época dos primeiros cristãos, era o circo. Eram as feras, eram os circos, era aquele o testemunho que necessitava, que aqueles espíritos que estavam ali necessitavam oferecer, estavam prontos para aquilo. Né? Hoje não existe, depois na época lá da Joana d'Arc, eram as fogueiras. Hoje não existe mais isso, a gente tem o quê? Uma palavra que fere, uma indiferença, uma atitude de indiferença, às vezes total falta de compaixão para com o outro, um orgulho que faz uma nação, às vezes, tão alta brigar com a outra, chega a um ponto tão grande, né? Hábitos nocivos aos nossos irmãos, a nós mesmos, que podem vir até que a gente insiste em permanecer com esses hábitos, que vem ferir, às vezes, até a gente, o nosso perispírito, criando problemas, às vezes, até para uma outra encarnação, né? Limitando atrasando a nossa evolução. Né? Então, Jesus começa a dar essa ideia, uma ideia também de uma vida venturosa, né? De uma vida futura construída através da nossa atitude presente, de uma vida venturosa, mesmo depois daquele sofrimento, com as bem-aventuranças. Né? Então, com o passar do tempo, a humanidade já foi entendendo que a vida espiritual seria essa vida futura. Né? Mas muitos achávamos, e ainda muitos de nós achamos, que tem aquele lugar circunscrito, né? O céu, o inferno, o purgatório, é um local circunscrito. E quando a gente vai estudar a codificação, vai ler no Livro dos Espíritos, vai estudar o Consolador Prometido, né? Estudar mesmo, a gente entende que tudo isso é um estado do nosso espírito, não existe a nossa mente. É a nossa mente. Mas acontece que eu vi que tem um monte de gente igual, então está todo mundo pensando igual a mim? Sim. É atração. Né? É a nossa mente, não existe um lugar circunscrito, é a nossa mente que nos leva ali. Né? Então, o nosso sofrimento, a nossa felicidade são inerentes ao nosso grau de evolução, de compreensão da vida, sim. Né? A gente entende que é necessário que a gente consiga entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Que nós estamos aqui para cumprir as tarefas que Deus nos confiou da melhor forma que a gente conseguia.
Então, o nosso sofrimento, a nossa felicidade vai depender de nós. Até porque, gente, às vezes uma mesma situação pode ser o céu para um e o inferno para outro. Pode ser mesmo. Aí todo mundo está saindo, eu tenho que ficar aqui em casa cuidando aqui desse familiar meu que está doente. Quanta gente se divertindo e eu aqui, preso aqui, então eu podia estar em outro lugar, né? Poxa, que bom, eu estou aqui cuidando dessa pessoa que tanto fez por mim. Graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade de poder fazer algo por alguém que fez por mim. Enquanto eu estou aqui, eu estou evitando pecar lá fora. Né? Meu Deus, lá vou eu para aquele trabalho, lá aturar aquelas pessoas. Nossa, graças a Deus eu tenho um trabalho. Que bom que eu tenho um trabalho, que bom que eu tenho uma oportunidade de trabalhar, de ser útil. Né? Por mais que seja, às vezes, um lugar difícil, eu sei que eu devo estar ali. Então, muitas vezes, na mesma situação, dependendo do ponto de vista da pessoa, da evolução, do quanto a pessoa está, é uma aventura para um e um tormento para outro. Né? Como está dizendo na questão 1011, a resposta que os espíritos trazem, cada um traz em si o mesmo princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. Então, gente, a nossa vida futura começa agora, no dia a dia, sabe, no momento a momento, num pensamento bom que eu estou emitindo para aquele irmão que está numa situação difícil, no bem que na renúncia que eu tenho, às vezes, de mim mesmo, do meu desejo, para poder servir ao outro, que eu vou estar servindo a Jesus, a Deus, né? Naquele sorriso que eu dou, né? Naquela palavra de conforto, naquele calar, gente. Menos, às vezes, é mais. A gente calar na hora que a gente quer dar um espinafrado em alguém, nossa, vai poupar muito aborrecimento para a gente. Bebe a água da paz, enche a boca de água, fica olhando assim, aí depois vai entrando a água, vai orando, vai pedindo para aquela água ir acalmando. Né? O que a gente vai ganhar, às vezes, respondendo a pessoa? No início, a gente até vai estranhar, mas eu fiquei com aquilo engasgado aqui, aí fica um tempo, olha, isso aqui é porque eu não respondi ao fulano, está aqui, ó. Mas daqui a pouco vai, um treino, vai melhorar. A gente vai entender que aquela pessoa, às vezes, que nos agrediu, está realmente doente. A gente não pode entrar na mesma faixa vibratória, né? E, para completar, agradecendo já a paciência de todos, a gente queria trazer um pequeno versinho aqui que fala justamente sobre isso, é desse livrinho Evangelho em Poesias, segundo o Espiritismo, são diversos autores, não é um livro psicografado, são pessoas que estudam o Espiritismo e que gostam de poesia, de escrever, e escrevem sobre cada itemzinho aqui. Então, falando aqui do meu reino não é deste mundo. Pilatos entra no palácio, logo pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? Não, pois meu reino é de luz. Se fosse daqui da terra, minha gente, então em guerra, me livraria da cruz. Pilatos de novo indaga, para ouvir a confirmação: sim, com certeza sou rei, porém não desta nação. Testemunhei a verdade, plantei a fraternidade, para a paz do coração. Gente, então que nesse mês de dezembro a gente possa dia a dia preparar a chegada de Jesus no nosso coração, não só nesse mês, né? Em todo o ano, mas é um mês especial, onde todos estão mais tocados, temos tantas campanhas aí, a nossa casa também está com essa campanha aí, com essa empreitada de reformar o jardim lá da Mansão da Esperança, de levar um presentinho, tantas que a gente vai andando na rua, tem tantas oportunidades, né? Tantos, às vezes, os rapazes tocando um violino com músicas de Natal. Então, que a gente possa deixar se envolver, por mais, às vezes, difícil que a nossa vida possa estar. Né? A gente pensa, não tenho motivo para comemorar o Natal, não tenho motivo para poder... A gente tem motivo para agradecer por Jesus ter vindo aqui nos ensinado tanto, e por ele estar sempre conosco, por ele ser o nosso governador. Né? A gente
tem muitos motivos para agradecer. Jesus está sempre conosco, gente. Basta que a gente esteja com Ele, né? E dia a dia, né? Vamos entregar o nosso coração a Ele, que Ele está sempre pronto para nos receber. Muito obrigada pela paciência de todos, pelos sorrisos, tá? Muito obrigada. Fiquem com Deus, com Jesus.